Primeiro, antes da gente começar, vou me apresentar. Meu nome é Naya. Vai ter ali no slide também a minha apresentação. Tenho 52 anos. E também, como a Lilian, por necessidade, eu também busquei a terapia para ser o meu pilar. Comecei para me ajudar, e aí eu comecei a ver que eu podia ajudar mais pessoas com aquilo que eu fazia, com o meu servir. E tem sido um retorno muito grande a questão de estar presente em lugares onde a gente se sente útil e a necessidade, amparando a necessidade de cada um. Antes de eu começar, eu vou pedir para vocês se concentrarem, fecharem os olhos, colocarem os 2 pés em conexão ao chão, se sentirem confortáveis na cadeira, se permitindo. Aos pouquinhos eu peço que vocês vão sentindo o seu corpo, presente aqui e agora, permitindo apenas sentir, sem pressa, sem julgamento. Se eu perguntar para vocês agora, como você está se sentindo nesse exato momento? Apenas perceba. Sinta o corpo, sinta o coração, sinta a tua mente. Talvez venha uma emoção, uma lembrança, até mesmo silêncio. Mas sinta, perceba. Mesmo quem está com as crianças, que está aí com a família, perceba, escute. Agora imagine uma luz suave envolvendo você. Ela traz acolhimento e um lembrete muito importante. Você não é a sua dor. Você é muito maior que ela. Você é o que você deseja ser. Agora respira fundo, enche a barriga de ar e solta tudo aquilo que não é teu. Tudo que não te pertence, tudo que dói. Ao inspirar, expire amor. Revitalize cada órgão, cada célula, cada molécula do corpo. Para que você tenha sempre, no decorrer do seu dia, a força infinita de Deus Pai para te comandar no teu dia a dia. Podem abrir os olhos, respirem, sintam aqui agora. Então, vamos começar sobre as nossas feridas. A gente pode passar essa também, Amanda. A gente pode pensar assim que nós temos só uma ferida. Nós temos várias feridas. Se a gente formos nos observarmos, a gente pode ver que a gente tem uma que é mais presente. Mas, em determinados momentos da nossa vida, a gente acaba sempre deixando que uma delas se sobressaia, conforme o sentimento e o período que a gente está vivendo. Então, cada um de nós carrega essas marcas invisíveis do passado que moldam o nosso comportamento, o nosso dia a dia e as nossas ações. Se nós formos nos observarmos, a gente é reação daquilo que a gente traz do mundo a qual a gente vivia, do mundo a qual a gente pertencia, do nosso seio familiar. Tudo que os nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, até mesmo nós dizíamos para nós mesmos quando era crianças, elas ficam registradas, a gente sente elas no nosso dia a dia. Então, eu digo que se a gente se olhar num espelho, nós somos como um espelho novinho quando somos criança. A gente nasce puro, sem um arranhãozinho, sem uma lasquinha, sem uma oxidação. A gente é puro. E cada vez que o tempo vai passando, cada experiência, como disse a Dani anteriormente, ou dolorosa ou boa, ela vai registrando, ela vai criando marcas nesse espelho, marcas em nós. E com o passar do tempo, essas marcas elas vão virando rachaduras. E quando a gente se percebe essas rachaduras, quando a gente se prepara para a nossa vida, para o nosso dia a dia, essas rachaduras dão
pinceladas de luz que passa no meio delas. E aí a gente vê que a gente tem força, que a gente pode. Mas, de repente, essas rachaduras não emanam mais luz. E aí a gente fica com medo. A gente fica com receio. E aí a gente não sabe por quê. Porque a gente não tem recordação, a gente só tem a emoção. Só tem o sentimento guardado. Então, a gente fica tentando nomear o que a gente está sentindo. O que é isso? E aí são as nossas feridas, que elas vêm nos proteger, muitas vezes, da exposição, do local onde a gente vai, como eu vou me comportar, como eu vou falar, quem eu sou para aquela pessoa. Então, tudo isso vem um turbilhão de emoções. E aí, cada um de nós vai se protegendo, vai se colocando conforme a nossa ferida está mais latente. Eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho a ferida da rejeição muito latente em mim. E aí e daí eu comecei, depois que eu li o livro, que nem a gente começa a se observar, mas por quê? Da onde vem? Porque tudo está na nossa história. E a gente, como mãe, a gente começa a se policiar para não deixar nos nossos filhos as mesmas feridas a qual a gente carrega conosco. Como elas moldam o nosso comportamento, a gente é de praxe a gente passar para a nossa geração, para os nossos filhos, aquilo que a gente tem latente na gente. A gente se corrige, a gente tenta não passar isso para eles, mas é tão natural para nós aquele sentimento que a gente tem que se perceber muito do que a gente está sentindo para a gente não passar adiante. Então, assim, a ferida da rejeição, que a gente sabe que são a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. Se a gente for pegar uma a uma e falar de cada uma e trazer para a nossa realidade e para a nossa infância, para nossas recordações, a gente vai nomear elas como uma autodefesa. A ferida da rejeição, ela diz que a gente é aquela coisa, eu não deveria estar aqui. Como eu estou me sentindo, eu não deveria estar aqui. Mas por que eu estou aqui? Por que eu me desafiei? O convite da Amanda, não podia dizer não, Amanda é minha amiga. Tá, mas o que vão dizer de mim? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Essa ferida, ela surge muito cedo, é nos primeiros anos de vida. Por quê? Porque a criança, muitas vezes, não se sente desejada. Às vezes o pai e a mãe estão lá naquela correria do dia a dia e entram dentro de casa, largam, pega na escolinha, largam em cima do sofá, vai brincar, daí já vai para a cozinha, já guarda o tênis, já tira a mochila, bababá. E aí o teu momento com a criança, só um pouquinho, filho, só um pouquinho, não, só um pouquinho. E aí a criança vai se sentindo invisível, ela vai se sentindo, eu não vou atrapalhar. E nem é intencional essa corrida que a gente faz o dia a dia. É uma coisa natural, porque a gente sabe que chegamos em casa, temos muita coisa para fazer, ainda temos que organizar a lancheira, o material escolar, a vida que continua no outro dia. Só que esse reflexo, esse carimbo que a gente coloca na criança, ela não entende que é o meu dia, que é o dia corrido do pai e da mãe. Ela simplesmente entende que o pai não está vendo ela, que a mãe não está vendo ela. Hoje a gente tem muito essa questão de não dar telas para as crianças, mas muitos de nós temos muitas coisas para fazer que às vezes a gente chega e recorre à tela para poder fazer o que está fazendo, dar conta do que nós temos para fazer. E a gente diz, mas tem o pai. Não, é uma responsabilidade nossa. A gente assumiu isso como nossa responsabilidade. E o filho quer a mãe. Ele quer estar com a mãe. E a gente diz, só um pouquinho, filho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí, o que acontece com a criança? Ela começa a não pedir mais. Ela começa, eu não vou atrapalhar minha mãe, eu não vou atrapalhar o meu pai. E eu vou ficando ele vai ficando invisível.
ele não pede mais as coisas, ele começa a ser autônomo. E a gente diz, ai, que legal, meu filho faz tudo sozinho. Ai, que ótimo, ele é um homenzinho. E aí? Ele é um homenzinho. Mas por muitas vezes ele se sentiu necessário ser um homenzinho porque ele se achava invisível para o pai e para a mãe. Ah, ele toma banho sozinho. Ele escolhe a roupa dele sozinho. É uma condição, é legal, é muito bom, porque a gente está criando o filho para o mundo, aquela coisa toda que a gente traz como norma que nossos pais diziam. Mas ele começou a aderir a essa função com mais praticidade, sem nos pedir, porque ele se sentia invisível. Porque quando ele pede ou pedia alguma coisa, era mais fácil ele fazer sozinho, porque a gente está ocupado, ou o pai, ou a mãe, ou o tio, ou a avó, quem esteja com ele. Então, são coisas, são marcas que não são intencionais, que vão ficando registradas. Então, é mais fácil a criança se esconder. Ela negligenciar o que ela sente, porque o pai e a mãe ou está ali fazendo o que tem que fazer. Não que esteja errado, mas a criança não entende que é uma necessidade colocar as coisas em ordem para depois a gente dar atenção. Que ele tem que entender que a atenção não é na hora que ele quer. Mas ele não tem esse discernimento, porque ele é uma criança. Então, se eu me esconder, talvez ninguém vai encontrar o meu erro quando ele teima, que a gente diz, sempre fazendo isso, de novo, eu já não te disse que não pode fazer isso. Então, o que acontece? A criança deixa de fazer, ela deixa de brincar, ela deixa de criar, ela deixa de imaginar, porque é erro. E aí, quando a gente é adulto, a gente não se mostra, não cria, vai nos lugares e fica no cantinho, porque é mais fácil. Eu não vou incomodar ninguém. Eu não vou precisar que ninguém me dê atenção. E são coisas pequenas que a gente vai fazendo que a gente não se percebe. Até mesmo conosco adulto. Às vezes, um de nós tem essa ferida muito latente. E aí a amiga manda uma mensagem, a amiga demora para responder, ou o marido, ou o pai, ou o irmão, tu quer. E aí, de repente, a mensagem não vem. E aí, ou tu vai lá e apaga, ou tu manda, não precisa mais, deu. Porque tu te torna invisível, porque tu tem essa ferida da rejeição latente ali. E aí é mais fácil eu dizer que não preciso mais. Então, e como é que a gente faz para transformar essa ferida? A gente tem que se pertencer, tem que se permitir pertencer. A gente tem que fazer esses movimentos que hoje a Amanda vem fazendo conosco, de fazer parte de alguma coisa. Mesmo que seja, que tenhamos muito compromissos diários, aquela festa da comunidade, aquela festa da família, o encontro com os amigos, a gente tem que se permitir aos poucos fazendo esse movimento para que a gente possa transformar essa ferida. É duro, é difícil. Eu digo sempre que nem toda a cura, antes de ser curada, ela tem que doer, a gente tem que expor. Então, a gente tem que se desafiar a pertencer a algum lugar, quando a gente tem essa ferida latente, para a gente poder tratá-la, poder pertencer a algum lugar. E para mim isso foi muito forte, porque a Amanda contou para quem estava presente no nosso encontro presencial, que no evento da Miriane, era o 5º evento que eu ia, entrava na porta, via todo mundo e eu ia embora e não ficava. Porque eu me sentia rejeitada, eu não me sentia pertencente. No momento que a Amanda me acolheu, que eu vi que eu estava num ambiente seguro e que eu podia pertencer,
eu comecei a me permitir a ir a outros encontros e ir a outros lugares, estar com outras pessoas. Mesmo que no primeiro momento eu ficasse retraída. Eu sentei no evento com a Beta, também não falava, a Beta puxou muito por mim, porque eu estava no meu cantinho, por medo de ser rejeitada. Então, a gente tem que fazer um exercício diário de o que não está legal, o que está me prendendo. E quando a gente vai reconhecendo as nossas feridas, isso vai nos permitindo melhorar. Então, o que eu trago assim, para a gente reprogramar essa ferida? Eu tenho o direito de existir. Eu não nasci à toa. Deus não me colocou nesse mundo à toa. Eu sou valiosa, exatamente como eu sou. Minha presença é um presente para o mundo. A gente tem que carregar essa frase com a gente. Não é à toa que a gente está aqui. Nós somos um presente. Deus nos criou a semelhança e mais semelhança dele. Então, nós somos um presente. Quando essa ferida está latente, a gente tem que levar conosco essa frase. Minha presença é um presente para o mundo. Se vocês quiserem interagir, pode perguntar, podem falar. Eu estou aqui para ouvir também, porque eu acho que a nossa dinâmica tem que ser uma troca. E uma completa a outra. Então, pode falar, Amanda. Eu fiquei pensando se essa ferida também cria aqueles adultos que fazem tudo sozinhos, como tu falou da criança, né, que acaba sendo mini adultinho. É um adulto que acaba não aceitando tanta ajuda, Naya, ou não? Isso é de outra ferida? Isso é de outra ferida, tá? Tá, ele é um cara, ele é mais dependente, ele é mais carente, ele precisa da aprovação, ele precisa que as pessoas aceitem ele, então ele fica ansioso até chegar em determinado local. Aquele dia que eu cheguei lá, eu fiquei ansiosa, ele fica ansioso, ele não sabe como ele vai ser amparado. Então, a criança é invisível quando pequena, ele se torna, mas lá na frente ele é ansioso, porque ele não sabe se ele vai ser aceito ou não. Ele fica carente, ele fica dependente dos outros. Tá. Gente, eu vou pedir que a nossa interação aqui seja breve, tá? No máximo aí 1 minutinho de fala para a Naya poder responder, porque já é 9h38 e são 5 feridas, tá? Pode falar, Beta. Vou te cortar, vou me cortar. Microfone. Seu microfone tá Perdão. Me identifiquei muito quando tu falaste da criança, tipo, abandonada, faz por conta. Eu acho que o meu perfil empreendedora surgiu disso. De uma mãe muito amorosa, mas, enfim, vai lá, arruma teu quarto, vai lá e faz isso, é tu que tem que fazer, sabe? Desde pequena, desde os 9, eu cozinho, lavo, seco, passo, enfim. E eu acho que isso tornou quem eu sou hoje, mas isso não deixa de ter um fundo de dor, de ser uma ferida. E aí, quando tu falou isso, eu disse, cara, olha só. E, às vezes, o não falar sobre, a gente nem percebe que é uma ferida, né? Porque ela fica, tudo bem, eu tô operando, tá dando sucesso, ok, tô trabalhando, mas como isso é pesado, sabe, pra mim. Enfim, depois a gente marca uma terapia até isso, mas achei muito legal como eu me identifiquei quando tu falou isso. Eu vou parar de falar aqui para deixar de seguir. Pode falar, Maísa, também que tinha levantado a mão. Não, o que eu queria dizer é que quanto tá sendo precioso te ouvir hoje, e realmente o quanto isso, às vezes, muitas vezes, a gente não tem nem consciência do quanto machuca, o quanto essa questão da rejeição, por exemplo, eu passei uma vida inteira lidando com isso em relação à rejeição que eu sentia pela a minha mãe por mim, né? Eu não me sentia amada por ela. Isso aí. E aí, e o quanto isso vai nos moldando, vai nos colocando em caixinhas. Por exemplo, esse mesmo sentimento que tu fala, Naya, sobre não se permitir chegar em um evento, por exemplo, um evento que tu quer muito, mas chegar na porta, às vezes não conseguir. Eu, por muito tempo, nem na porta eu ia, eu não me permitia nem pensar em ir.
E essa é a parte preciosa que a Amanda nos traz, de pertencimento, de acolhimento, de lugar certo, de se sentir em casa, é algo tão precioso, tão valioso. Eu acredito que mexe com cada uma de uma forma diferente e todas, em algum ponto, se sentem conectadas nisso. Porque é muito bom se sentir em casa, se sentir pertencente, se sentir vista e ouvida, né? E a gente não tem nem noção de que muitas vezes a gente acaba replicando esses sentimentos de rejeição, de insegurança e repassando para os filhos. E isso é uma das coisas que eu venho quebrando em mim, veio me desenvolvendo, me autoconhecendo, para não passar esse mesmo sentimento para a Aurora, sabe? Então, hoje estar aqui te ouvindo é um presente. Eu te agradeço, Naya. Eu estou amando. Obrigada. É que é um exercício diário, né? A gente precisa fazer esse exercício diário todo dia para a gente conseguir ver por que a gente tem essas travas. Porque às vezes a gente acorda, tá super legal, e de repente alguém diz alguma coisa, alguém fala algo que não está de acordo, e de repente essa ferida vem aflora. E ela nos paralisa. Então, assim, a gente tem que estar sempre se percebendo. E é um exercício de autoconhecimento diário. Tu identificar o que está te fazendo sentir. Por isso que a gente tem que, quando tem não tá legal alguma coisa, a gente respirar 3 vezes e se conectar com o corpo, que nem a Dani fala. A Dani faz a dança. A dança é isso. Então, o corpo, ele vai nos falar, ele vai nos mostrar. E tá muito ligado à questão das feridas. Então, quando tu identificar que a coisa não tá legal, ouve teu corpo, o que é, por quê, qual frase, qual palavra. E ela vai te levar direto a uma dessas feridas. É algo muito, muito sutil, mas quando a gente aprende a se conhecer, aprende a conhecer o corpo, a Dani pode depois nos falar, quando ela fizer uma aula para nós, podia fazer um encontro com uma dança circular com todo mundo, ela vai dizer que quando determinada parte do corpo dói mais, é referente a um sentimento, a uma ferida. E a gente vai se conhecendo e vai identificando isso. A gente tem a Dioneia também, que participa do grupo também, que trabalha com a questão do movimento do corpo, da dança. É muito legal, então a gente tem que se reconhecer. Quando a gente começa a conhecer isso, a gente começa a levar para o filho. O filho vai estar com determinado sentimento, e aí tu faz ele pular, ou faz ele correr, ou faz uma brincadeira diferente para trabalhar essa dor e essa ferida. E como a Beta falou, as feridas, elas são o nosso esteio, porque através dela a gente vai atrás daquilo que a gente quer. Porque a gente dá força para a gente, no caso dela, ela tem a da rejeição e foi atrás do sonho dela. Foi empreender, foi buscar o que ela queria. Então, a ferida, ela é tratável, a gente cura ela, mas ela também é o nosso esteio para continuar adiante. Isso aí, Dani, isso aí, conforme o nosso biotipo também. Então, a gente consegue, é tudo interligado, não existe, como eu dizer que o corpo é uma coisa e o sentimento e as emoções são outra. Pode passar, Amanda, pode deixar naquela lá, no segundo exame. Não tem como a gente falar isso. Então, a gente precisa conectar o corpo tem que estar conectado, para a gente poder identificar tudo que nos bloqueia. A ferida do abandono é aquela ferida, eu fui deixado. Quando criança, o pai sai para trabalhar e a gente está dormindo. E aí a gente recebe o beijo dormindo e a gente nem viu que recebeu o beijo dormindo. E aí a gente levanta. E aí, cadê o pai? O pai foi trabalhar porque ele tem que botar dinheiro em casa. O pai... E aí tu fica esperando o pai. E aí o pai teve que fazer hora extra e não chegou. Na hora do almoço, teu pai te dava a comida, ou a tua mãe, seja para cada um, ou o avô, cada um de nós tem aquela pessoa de referência que foi a pessoa que teve muito significado para nós. E, de repente, ele não vem almoçar. Como é que a gente explica para um filho de 3, 4, 5 anos que o pai não veio almoçar porque ele teve que ficar no trabalho? Ou porque ele teve que passar na casa do pai dele, do meu avô, para visitar? A criança está esperando.
Ela não quer saber onde o pai foi, o que ele foi fazer, se era importante ou não é. Importante para o pai é ele, a criança. E aí ela nasce com aquela ausência física e emocional. Aqui eu estou falando do físico, mas aquela criança que o pai conta a história, e aí de repente o pai não está lá para contar a história. Ou o pai, por estar cansado, disse, não, filha, amanhã eu conto, hoje eu não posso. Mas para a criança é um compromisso. Para a criança é um momento de carinho, dela receber o carinho e a palavra do pai, da mãe, do avô, do tio, seja quem tem esse contato antes dela dormir. De estar sentada no banheiro, eles tomando banho lá, se esfregando, e tu sentada ali conversando com eles, enquanto eles tomam banho. E daí, de repente, tu não tá ali, foi botar roupa para lavar, e ele fica ali tomando banho, esperando que a mãe entre no banheiro para perguntar se o banho tá legal. Eu tô sendo bem drástica aqui com essas coisas pequenas do dia a dia, que a gente não se dá conta, tá? Porque é o nosso trivial do dia a dia. A criança tá na escolinha, ou tá na casa do avô, ou tá com a tata, e aí tu disse tal hora eu tô aqui. Aí ele vincula com um programa de TV que ele está assistindo, ou ele já sabe se o dia está escurecendo ou não, que está na hora do pai ou a mãe chegar. E aí não chega, atrasa. A mãe está chegando, estou a caminho. E aí, qual é o sentimento que ele tem? Ele vai entender, sim, tu vai explicar, ele vai entender. Mas eu já gerei a emoção, eu já gerei o sentimento, já tenho o registro, já existe uma ruptura no meu espelho. Não tem como eu emendar os cacos. E aí a criança sentiu que estava sozinha, que ela não era prioridade para ninguém. E o que acontece? Ela aprende que o amor vai embora. Que o amor não está disponível, porque o amor vem a hora que ele quer, não na hora que ela precisa, ela criança. Então ela tem medo de estar sozinha. Ela tem um apego excessivo. Ela tem necessidade de ser validada a todo tempo. Ela chega com aquele desenho que ela fez na escola, ou com o trabalhinho, e ela pergunta, pai, tá bonito? Pai, tu gostou? E aí o pai diz, ai, filho, ficou legal. Não, filho, ficou maravilhoso. Tu deu o teu melhor, tu deu o teu 1% melhor. E aí, quando ele tá já nessa frustração em relação à ferida do abandono, ele se sente com mais necessidade de validação. Não, nada que eu faço está legal. Meu pai, além de me abandonar, ele não valida o que eu fiz. Ele se sente insuficiente. Aí o que ele faz? Ele pensa assim, tá, se eu for autossuficiente, se eu não precisar pedir a validação deles, eu não preciso, que ele não vai me abandonar. Então eu nem vou mostrar minha prova que eu fui bem, eu nem vou mostrar aquele trabalho, nem vou mostrar o que o professor disse de mim, a minha avaliação, porque tanto faz. Se eu esconder a minha nota, ninguém vai validar mesmo? Ninguém vai perguntar? Então é mais fácil para ele, se ele for suficiente, ninguém abandona ele. Por isso que tem muitas pessoas que não pedem ajuda, se sentem autossuficientes. Por quê? Porque é mais fácil não pedir ajuda, porque daí ela não vai se sentir abandonada. Se alguém disser para ela assim, não vou fazer, não posso, não te vira, ela não vai estar abandonada, ela não vai se sentir abandonada. Quer falar? Quer falar, Amanda? Tu tá aí te coçando? Não, é que eu sempre achava que a minha ferida era rejeição, mas na verdade tu começou a falar do abandono, meu Deus do céu, pai e mãe ausentes por causa do trabalho, passei por tudo isso que tu falou, essa sensação de, ai meu Deus,
pai e a mãe não estão aqui, não vieram. Teve uma vez que eu acordei, essa é a memória mais antiga que eu tenho na minha vida. Eu acordei no berço de madrugada e era noite, sábado de madrugada, e eu dormia no quarto dos meus pais e eu chamei mãe, pai, e não tinha ninguém no quarto, porque a Tata estava cuidando de nós, ela me botou dormir, ela estava com os meus irmãos e eu acordei e meus pais não estavam lá. Então é a memória mais antiga que eu tenho da vida, assim. Então, tu fala ali, né, o adulto que tenta dar conta de tudo sozinho. Nossa, é eu e outra, eu sou muito carente, gente, muito carente. Nossa, eu passo o tempo todo assim falando pro meu filho, tu me ama? Tu ama a mãe? Richard, tu me ama? Ai, não. O tempo todo, assim, ó, tu percebe que é uma coisa lá de dentro, assim, que fala, por favor, me valida. Tu sabe que a pessoa te ama, mas tu quer ouvir de novo, e de novo, e de novo. Então, muito obrigada. Essa sou eu. A gente, daí o que acontece? A gente começa a fazer tudo sozinha. Porque daí eu não vou correr risco de ser abandonada, não vou correr risco de ter a validação. Mais fácil. Eu vou fazendo. Então, o que acontece? Para mim transformar essa ferida, eu preciso ter uma estabilidade interna. Eu tenho que me autoconhecer. Eu tenho que pedir ajuda. Mesmo que eu acho que a pessoa não vai dar conta ou que eu faço melhor, mas eu preciso pedir ajuda, eu preciso pedir socorro. Eu preciso me mostrar frágil. Porque dos relacionamentos hoje que a gente vê muito da separação, das dificuldades enfrentadas nos relacionamentos 2 a 2. Por causa disso, muitas pessoas têm essa ferida do abandono e elas não dividem o seu dia a dia, porque elas não querem se sentir abandonadas. Então é mais fácil, nem tudo eu converso, nem tudo eu falo, mesmo sendo carente. Mas a minha carência é eu ouvir que eu sou boa, eu ouvir que eu sou amada. Mas eu não coloco na mão do outro a dependência. Eu faço sozinha, mas eu quero ouvir. Ah, tu fez legal, tu fez muito bem, tu é maravilhosa, tu deu conta. Eu preciso dessa validação. Mas eu não divido com o outro. Ah, me ajuda, por favor, eu preciso de ajuda. Porque eu tenho medo de não darem conta e me abandonarem no meio do processo. Então, é bem conflitante a questão do abandono. Então, o que a gente faz? A gente respira e diz, eu sou suficiente. Eu sou minha própria companhia. O amor que eu busco já existe dentro de mim. Porque eu não preciso que o outro me valide. Tu não precisa pedir toda hora para o Richard que ele te ama. Porque ele está contigo, ele está ali dentro da tua casa, ele já mostra em gestos o que ele te ama. Mas tu precisa da afirmação, precisa ressoar dentro de ti. Fala, Maísa. Sabe que o que eu acho interessante em mim? Que eu me senti rejeitada a minha vida inteira pela minha mãe e abandonada pelo meu pai quando ele faleceu. Então é muito doido esse relacionamento de ter que estar toda hora precisando dessa validação, dessa afirmação, quando a gente é importante, né? E quando, que nem eu te disse, assim, quanto vai moldando a gente ao longo da vida. E a gente vai se repetindo, espelhando isso em todas as áreas, né? Da nossa vida. No profissional. O que a gente é no pessoal, a gente é no profissional também, em relação aos sentimentos, essa parte das feridas emocionais. A questão da linguagem do amor, é só um espelho, né, que vai refletindo. Então, nossa, tá sendo muito legal. Muito ficha aqui hoje. Alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar? A Beta pediu se tu vai citar Se eu respondi ali, não, eu vou só falar a pincelada das máscaras ali, bem do biotipo, não, só as máscaras, senão a gente vai se alongar muito daí de falar de cada biotipo, Isso é um papo mais completo para a gente falar em outro momento, numa palestra mais ao vivo e a cores, e a gente fazer o exercício. Tá, então agora nós vamos falar... Então, assim, a máscara que a ferida do abandono carrega contigo, ela é ansiosa e ela é carente, totalmente carente. Ela quer sempre que o outro diga, eu te amo, tu é importante, tu é maravilhosa. Quer sempre confetes, assim, sabe, para se sentir
amada, qualquer, e o bom do abandono, qualquer carinho, que nem gato, quando a gente faz em gato um carinhozinho, qualquer carinho enche a moral e dá um gás que ela faz qualquer coisa. Ela tem combustível para uns 2, 3 dias para botar em ação tudo que ela planejou. Então, agora nós vamos para a ferida humilhação. Essa ferida, eu acho que, assim, é aquela ferida da autossabotagem. É aquela máscara que as pessoas reprimem os desejos e têm dificuldade de colocar limite com as outras pessoas em relação a você, tá? Essa é uma ferida que diz assim, eu sou indigna. Essa ferida nasce quando a criança se sente envergonhada. Sabe aquela risada que a gente dá de uma palhaçada que eles fazem? Que às vezes, para ele, um tombo que eles caíram, a garfada que eles foram tentar dar, com a colherada na boca, e caiu a comida, e eles não conseguiram comer sozinhos. E aí as pessoas riem, fazem... Hoje a gente fala muito no bullying, né? Fazem o bullying com a criança, não por maldade, porque a gente que tem nossos pais e nossos avós, eles faziam chacota. Para eles era normal isso. Mas para uma criança que vê o pai, ou a tia, ou a avó, o irmão, rindo de uma coisa, de um acidente que aconteceu, do tombo que ela caiu, ela se sente humilhada. Ela se sente reprimida. E aí ela e com isso, ela esconde. E até a questão, assim, quando ela diz assim, algum desejo que ela tem, alguma vontade, e aí as pessoas riem disso, debocham, ironizam o que ela sente. E aí ela vai se sentindo reprimida. Ela não vai mostrando os sentimentos, ela não diz o que ela sente, ela não diz o que ela gosta, porque ela acha que as pessoas vão achar que é feio. Ah, eu gosto de sagu. Não, mas eu gosto de sagu. Sagu? Ai, vinho com umas bolinhas? A criança, com isso, ela vai se sentindo reprimida. Ela vai vivendo dentro de um casulo, porque ela não vai mostrando, ela vai se sentindo envergonhada, ela não vai mostrando o que ela sente, ela não ri por espontaneidade, porque os outros vão rir dela. Ela não conta, a gente sempre pede, as crianças usam a imaginação delas, e é tão bonito ver elas contando as histórias que elas criam para elas. Mas tem pessoas que riem, tem pais que não acolhem essas... Ai, filho, isso é besteira, isso é bobagem. Ai, não vai contar para o teu coleguinha porque ele vai rir de ti. Ai, não mostra para a professora porque ela vai achar que isso é ridículo. E aí a criança vai se sentindo culpa dos desejos que ela sente, das emoções que ela sente, e ela não vai mostrando para o outro, porque ela se sente humilhada, ela se sente diminuída, ela não aprendeu que ela podia criar, porque ela não iria ser aceita se ela falasse aquilo. E aí a gente tem que viajar, a gente tem que permitir que o filho conte essas histórias, por mais bobas que sejam. Porque nós, como mães, assim, eu sou mãe de 3, às vezes, nessas histórias sem pé e nem cabeça, eles contam o que eles estão sentindo na escola, com os amigos, qual é a dor que eles estão carregando. Então, quando a gente permite, não boicota que a criança fale disso, conte da maneira dela essas histórias inventadas, a gente cria crianças que não se sintam humilhadas, não se sintam reprimidas ou ridicularizadas por aquilo que elas falam. Porque é tão necessário, eles estão criando o mundo deles. Então, eles não têm a mesma racionalidade que nós, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, o que é imaginário, o que não é imaginário. Então, a gente tem que aproveitar e deixar que eles imaginem. Porque no momento que eu faço essa interrupção, eu faço com que as crianças se sintam humilhadas, porque elas não podem falar o que elas pensam.
É que nem no encontro da Amanda. A Amanda manda a gente diz pra gente se apresentar, muitas têm vergonha de falar, de mostrar quem são. Porque vai ser feio, o que vão dizer, o que não vão dizer, o que vão comentar. Por quê? Porque elas se sentem reprimidas. Elas se sentem não aceitas pelo que elas vão mostrar. Porque elas foram, quando adolescentes, quando crianças, rejeitadas, humilhadas. Foram crianças que não puderam dar a sua voz ao que elas sentiam, o que elas pensavam, o que elas imaginavam. Então, qual é a máscara dessas pessoas? Elas são masoquistas, são servil ou são autodepreciativas. Elas denigrem a sua imagem. Eu não posso, eu não sou boa, eu não consigo. E aí elas ainda têm mais um agravante. Elas não colocam limites. Porque como elas não querem se expor, elas preferem fazer. A Amanda vai dizer assim, eu preciso que tu faça isso, 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 isso. Ela vai lá e faz. Ela nem pergunta, ela só vai dizer para a Amanda, tá, mas como é que tu quer que eu faça? Ela nem vai dar voz, nem vai colocar a criatividade dela. Por quê? Porque ela não quer ser humilhada. Porque a Amanda vai dizer para ela, não, eu prefiro que seja assim. E aí ela vai se sentir humilhada, ela vai recuar, vai ficar reprimida e não vai fazer. Então, ela prefere que ela tenha início, meio e fim, que ela faça da maneira que a pessoa orientou ela a fazer, disse para ela fazer. Ela sente culpa de tudo, ela se anula para agradar, ela não diz, se tiver numa mesa e tiver oferecerem alguma coisa, ela vai comer mesmo que ela não goste. Ela vai estar em lugares, se o esposo dizer para ela, nós vamos em tal, na janta de família, assim, 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 o almoço vai estar fulano, mesmo que ela não queira, ela vai. Porque ela quer agradar, ela vai agradar de qualquer maneira. E ela vai se anular. Ela se esconde para que talvez aceitem ela. Ela não falando, não se expondo, aí ela não se veste com a roupa que ela tem que se vestir. Ela fica só de preto, porque daí ela não aparece. Porque daí ela não vai ser humilhada, ela não vai ser exposta, vai ser eu digo sempre assim, que vai ser que nem quando a gente vai numa janta, que o segurança é de preto, o fotógrafo é de preto, todo mundo de preto, porque não é notado. Então, a pessoa que tem essa ferida, ela usa o quanto mais discreto. Ela não usa brinco, ela não usa colar, ela não se maquia, ela está sempre na defensiva, assim, para não aparecer. Porque ela não vai chamar e não vai despertar nada em ninguém. Qual é a transformação que a gente orienta e diz para essas pessoas, e no livro fala? É resgatar a dignidade e prazer em ser quem é se amar. Por isso que hoje a gente tem as pessoas que nem a Maísa que fazem isso, que muitas pessoas precisam se resgatar. Muitas pessoas precisam trabalhar sua autoimagem para elas saírem curarem essa ferida da humilhação. Elas precisam estar em movimento, elas precisam, aos poucos, se reconhecer. E mais uma vez eu digo, nós nos conhecermos e conhecermos o nosso corpo, conhecermos os nossos sentimentos e as nossas emoções, não deixar abafar o que a gente sente, faz com que a gente consiga curar cada ferida, que a gente consiga amenizar a dor que elas nos fazem no dia a dia, no trabalho, em casa, com os amigos, e até mesmo com nós mesmos sozinhas, no momento que a gente está fazendo a nossa oração. Quantas vezes a gente se sente mal por sermos quem nós somos, nos julgamos, nos humilhamos com isso. Então, a gente precisa conhecer o nosso corpo, conhecer os nossos sentimentos. Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma colocação? Dalia. Fala, Beta. Vou ser bem breve, né? Como é interessante esse assunto todo,
quando a gente relaciona o autoconhecimento, a análise de perfil, né, com Uhum. os rótulos, às vezes os rótulos que a gente recebe têm a ver com essas feridas e talvez a gente não queira mais viver essa vida aí, né? E não queira mais ser dessa forma, ou com uma forma mais leve, né? Ou eu custava pedir ajuda, né? Quando tu falaste antes, eu achava que eu resolvia tudo. E quanto me custou isso, emocionalmente falando? Eu era aquela pessoa fechada de não compartilhar, de deixar comigo, ah, tá tudo bem. Nossa, quanto eu me identifiquei com as tuas falas, né? E o meu perfil é totalmente ao contrário, é comunicativo, é conversar. Então, as minhas feridas de identidade estavam me prendendo num lugar que eu não tinha nascido para ser. Eu sou Uhum. comunicativa, eu quero conversar, mas muito tempo na escola, no ensino médio, eu acordava às 5 da manhã para fazer escova no meu cabelo, porque eu tinha que estar impecável, e perdi muito cabelo por causa disso, ainda bem que eu era nova naquela época. Mas por uma falta de aceitação, por uma humilhação, assim, entre família, porque era melhor a prima que tinha o cabelo liso, não aquela que tinha o cabelo crespo e bagunçado. E como isso molda, né? E se a gente pensar no decorrer da nossa vida, né? Quantos desejos eu deixei para trás, quanta alegria eu deixei de viver, né? Por estar nesse lugar de querer agradar o Deixou de outro. ser tu mesmo, né? Tua essência. Tua essência Isso, se perdeu. de estagnação ali para não ser rejeitada, para não ser humilhada, que era normal na minha família rir dos outros, né? E isso eu não faço com as minhas filhas, e elas são outras crianças, né? Aí se tu conversa até eles, nossa, não parece a mesma família que tu vê. É justamente isso, né? É um tratamento. Mas pensando, né, como é interessante o conhecimento, como é importante essa tua contribuição, né? Muito obrigada. Eu acho que as tuas palavras ainda elucidam muito mais o como isso afeta o nosso dia a dia, né? Eu estou encantada com a aula de hoje. Muito obrigada pela tua contribuição e estou aqui pensando, cara, faz todo sentido que eu era assim, assado, porque o ano passado, quando eu fiz a minha análise de perfil, tudo mudou. E aí eu passei a trabalhar na identidade que eu queria ter, Isso que aí. A é gente se essa. reconhece, né? Quando a Uhum. gente reconhece as nossas feridas, a gente consegue dar nome a nós. A gente assume o nome Roberta, Naya, porque a gente dão esse nome para a gente quando a gente é criança, e aí a gente é tão moldada conforme o ambiente que a gente está vivendo, que quando chega no momento que a gente tem que assumir a nossa identidade, a gente não se reconhece, porque a gente não sabe quem a gente é. Porque essas feridas ficam tão latentes e a gente não tem uma ferida. Se a gente for observar, em cada eu vi momento, todas. em cada dia da vida da gente, nas 24 horas do dia, a gente acaba, num determinado momento, um gatilho vem e a gente acaba, aquele lá trava, e daí tu, não, só um pouquinho. E aí, quando tu te reconhece, sabe a tua identidade, tu já não deixa isso acontecer. Aí tu vê, ok, pensamento, obrigada pela contribuição, mas não é você que toma conta agora. Isso aí. Uhum. Pode falar, Maísa. Sim, na época que eu estava pensando, era realmente isso, porque às vezes com determinadas pessoas é uma ferida diferente, né? E eu estava pensando, quando tu veio falando sobre a questão da humilhação, como é desafiadora a fase da escola, né? Principalmente no momento que a gente vai entrando. Eu vou te dizer que um dos maiores traumas que eu tive no ensino médio foi a questão da puberdade e o corpo, né? Quando ele vai transformando. Então, muitas vezes eu não queria fazer, e eu amava educação física, mas eu não queria fazer porque eu suava e transpirava muito. Isso aí. E aí, na época, também a falta de conhecimento, enfim, o fato de ter vindo de uma família muito humilde, enfim, não tinha condição de ir atrás de um profissional melhor que reconhecesse e me ajudasse a trabalhar alguns pontos de hormônio, enfim, né? E aí aquilo me travou de um nível de humilhação, de me sentir humilhada, e aí a gente não tem, nessa fase a gente também não tem muita noção. Não, a gente não tem. Boca, né? E os nossos pais também não têm. Os nossos pais também não têm para nos orientar, porque o conhecimento era bem mais restrito, não tinha tanto essa coisa do autoconhecimento que nós temos hoje. A gente tem uma vasta informação para a gente se trabalhar e poder fazer com que os nossos filhos e a humanidade melhorem. É verdade, e aí a gente se coloca em lugares que que não são nossos, a gente acaba se diminuindo, porque eu venho, é uma trava muito doida,
de trabalhar, eu me sinto inferior, muitas vezes. Hoje já é bem mais fácil. Quem olha me vê comunicativa, assim, toda, mas essa parte da inferioridade, de sentir que não é capaz, ou que não consegue fazer, ou que é inútil, ou que, como assim? O que ela vai pensar, né? E como isso vai bloqueando os nossos passos. Meninas, eu vou pedir que a gente finalize as feridas agora. A Naya segue até terminar as duas. Depois, se nós tivermos tempo, aí rola as próximas contribuições, porque a nossa aula era até às 10. A gente vai estender até às 10h30, porque o assunto tá bom demais, mas eu preciso que a Naya siga aqui, tranquilo. Vamos lá, então vamos falar da traição, a ferida da traição. Essa ferida é uma ferida que ela, como é que eu vou dizer para vocês assim? É a confiança quebrada, ponto. Mas ela trata das promessas que nos foram feitas e foram desfeitas. São aquelas figuras de autoridades, pais, mãe, tio, professor, que eles se comprometeram conosco e acabaram dando para trás. Vocês podem ver que a gente, quando é adulto, a gente já entende o atraso de 5 minutos, atraso a reunião marcada para outro dia, mas quando a gente é criança, a gente não tem essa noção. Que quando o pai diz, eu vou comprar determinada coisa, ou eu vou contigo brincar no parquinho, ou eu vou te empurrar no balanço, isso é uma promessa. Isso tem muito valor para a criança, muito, 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 muito valor. E quando quebrada, ela é um negócio desfeito. Ele é um depósito não feito... O que aconteceu? Na nossa conta. Na nossa conta bancária, como eu digo. E a criança sente. Para o pai e para a mãe é só 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos da promessa não cumprida, do atraso ou do não brincar. Mas eu brinco todo dia contigo. Hoje o pai não pode, hoje o pai não vai brincar. Eu leio história todo dia. Hoje o pai não vai ler. Tu tem que ir para a cama no teu horário, mas o pai não vai conseguir ler, a mãe não vai conseguir ler, a avó não vai conseguir ler. E para eles isso é um compromisso. É um compromisso como o nosso de trabalhar todo dia, cumprir o horário, levar na escolinha, buscar. É um compromisso. Para eles é uma promessa importantíssima. E no momento que a gente quebra essa confiança, ela aprendeu e ela se sente machucada, ela se sente desvalorizada, ela se sente machucada, muito machucada, porque não cumpriram com ela aquilo que prometeram. E aí a criança, ela pensa, quem precisa me proteger, quem deve estar comigo, não está. Quando eu precisar, não vai estar aqui, porque ela não cumpre a palavra, ela não cumpre o que ela me diz. Então, essa criança se torna uma pessoa controladora, ela se torna uma pessoa desconfiada e se torna muito exigente. Ela não confia em qualquer um, ela não acredita na palavra do outro, nas promessas que o outro faz, e ela quer controle de tudo. Ela quer saber aonde vai a vírgula em cada frase. Ela quer saber, se convidarem ela para ir num evento, ela quer saber o horário que começa, o horário que termina, quem vai estar lá, o que vão fazer, o que não vai fazer, qual é o melhor caminho para chegar lá. Tem que ser tudo controlado, tudo certinho, um cronograma mapeado. Por quê? Porque ela não confia que ela vai chegar lá e determinado horário vai ter o evento. Porque as promessas que foram feitas a ela não foram cumpridas. Então, essa criança, quando ela controla tudo, quando ela tem o controle, ninguém vai trair ela, porque ela vai estar no controle, ela vai controlar. Então, nada vai sair do programado. Ninguém vai dizer que não ou não vai cumprir com o que foi feito. Então, quando a Amanda convida para palestra ou convida para alguma coisa, ela confia em nós, ela deixa porque ela não é uma pessoa controladora, totalmente controladora, acho que ela é só um pouquinho. Então, mas se fosse outra pessoa, ela queria saber
Que horas começa? Ó, tal hora. 15 minutos antes, tá tudo pronto, tá tudo certo? Vamos lá. Assim, ontem ela teria me mandado umas 500 mensagens para saber se estava tudo certo para hoje, no horário eu estar aqui, e se o material estava pronto, se eu queria... que eu não mandei o material que eu ia apresentar. Então, mas tu foi light, tu é controladora, mas tu foi light, tu não fez nada disso. Porque a controladora que acha que vai ser traída, ela tem tudo, nada sai fora do roteiro, nada, nada. Tudo que vai acontecer, ela já tem um roteiro, ritual certinho. A Una, bingo, nas feridas, eu tenho essa. Então, nada, não confia. É tudo certinho, tudo regrado. Então, ela quer controlar tudo para não correr o risco de alguém trair ela, alguém dar para trás com ela. Ela tem o controle, ela não vai correr esse risco. E como a gente pode transformar isso? A entrega consciente. A gente restaurar a confiança e a entrega consciente. A gente se permitir dar para o outro a responsabilidade e a gente confiar no processo. Mesmo fazendo o roteiro, mas não sendo cobrando tanto, deixando ir aos pouquinhos. E a gente ir buscando essa confiança. Não consegue ser de uma vez, porque quem tem a ferida da ser controladora, ela não consegue nem sentar na cadeira se ela não souber quem é que tem do lado dela. Ela tem que saber quem está do lado dela, ela tem que saber como é que a pessoa se porta, ela cuida tudo, ela sabe tudo o que está acontecendo ao seu redor, ela controla o ambiente, ela sabe quem sentou em tal lugar, tudo. Se tu perguntar para ela o que aconteceu, ela vai te saber relatar tudo certinho, porque ela teve controle de todo o ambiente. Tudo. Não deixa escapar uma vírgula. A minha filha é controladora. Além de ser controladora, ela é escorpiana. Então, assim, misericórdia. E advogada ainda. Então, vocês imaginem, uma controladora totalmente. Tu não pode dizer para ela que tu vai tal horário. Tu tem que chegar 5 minutos antes e dizer, tô aqui. Para ela se sentir calma, porque senão ela pira. O que a ferida da traição a gente tem que, como reprogramação, que eu digo que é um mantra que eu falo para ela, que eu faço, ela tem escrito no roupeiro dela um quadrinho para ela. Eu solto o peso do controle, porque o corpo de quem é da ferida da traição, ele é um corpo totalmente duro, rígido. Eu confio no fluxo da vida e eu permito que o amor verdadeiro me encontre. Essa é uma pessoa que ela não se entrega a um relacionamento de primeira. Ela não acredita que o amor seja avalaçador. Ela acha que o amor é tudo em doses homeopáticas, sabendo onde está pisando, ela não se apaixona com facilidade. Essa é uma pessoa bem difícil. Desculpa, Una, mas eu digo que é difícil porque eu acho que ela é a que mais... essa é a do comportamento, né, Beta? Essa é a do comportamento. Porque ela deve ser estável conforme, perdão. Isso, ela deve ser estável conforme. Isso, e ela tem que ter tudo, tem procedimento, e ela deve ter planilha. Eu tenho um amigo que ele tem planilha dos times de futebol, e os caras que jogaram com ele, e os gols que todos marcaram de 10 anos. Pensa, esse é um cara conforme, que está no controle de tudo. No controle de tudo que ele sabe. Até a previsão do tempo, ele tem que saber antes de sair de casa, tudo certinho. E eu acho que é bem do comportamento, assim, bem eu acho que é o mais determinado, assim, de todos, porque os outros, eles são mais dóceis, aquela coisa. Esse não, esse é faca na bota. E ele bota no cara. E ela pode ser dominante conforme. Então, assim, não se liga com a pessoa e foca no resultado. Tipo assim, é isso aí. E aí tem que ter procedimento. E se não fizer assim, ela não vai chegar no resultado, aí o caos está instaurado. Pode ser. A pessoa, para o nosso grupo, tá, Amanda? Se ela achar que o nosso grupo
não é para ela, não tem controle, não tem regra, não tem isso, não tem aquilo, é tudo ela não entra, ela não fica, ela não se conecta. mantém, ela não se conecta. Ela tem que ter as regras, tudo certinho, ela tem que ler, saber, e para ela poder fazer parte. Agora, a ferida da injustiça. Essa é a vida é dura. A pessoa que tem essa ferida, ela foi criada num ambiente rígido, onde ela precisou ser forte, ela foi impecável para ser reconhecida. Sabe aquela criança exemplo, que ela acorda de manhã, já arruma a cama, escova os dentes, deixa tudo arrumadinho, o sapatinho assim, perfeitinho, como o armário tu abre, é tudo organizadinho, tudo maravilhoso. Por quê? Porque ela precisa ser reconhecida. Ela não pode demonstrar emoção errada, ela não pode dizer que ela é fraca. Ela é perfeccionista e inflexível consigo mesma. Então, assim, ó, tudo para as pessoas, para não terem nada para falar dela, para ela não se sentir injustiçada. A mesa do trabalho dela é impecável. A roupa, eu estava lendo a Una ali. Então, assim, o que acontece? Ela é a roupa, é tudo combinando, é tudo bonitinho, o sapato impecável, a roupa impecável. É aquela pessoa que tu olha assim, tu não tem um ai para falar, porque ela tem que ser perfeccionista para ser reconhecida. Então, para ela, tudo, ambiente organizado, cabelo organizado. Se fizer exercício físico e sair da academia, ela vai no banheiro, ela troca a roupa, ela arruma o cabelo e já faz uma maquiagemzinha. Se ela encontrar alguém, ela está perfeita, está intacta. Ela nem parece que fez academia. Então, ela é rígida com ela mesma. Ela é fria, ela não gosta muito de contato, assim, de se mostrar sensível, porque ela precisa se mostrar perfeita, distante. Daí ela não pode se mostrar vulnerável, ela tem, então, com essa frieza, ela se mantém as pessoas distante dela, porque daí ela não vai ficar suscetível a se sentir insuficiente. Ela não vai ficar mostrando as suas fragilidades para o outro e ninguém vai perguntar para ela o que ela não quer mostrar. Ela já bota um nível de respeito inquisitivo, como eu digo, para as pessoas não se aproximarem. Ela tem dificuldade de se expressar, ela tem autocobrança extrema e uma sensação de nunca ser suficiente. Então, ela está sempre fazendo, ela é uma pessoa bem fazedora, mas tudo perfeito. Nada que ela vá se propor a fazer são coisas que ela vai deixar meia boca. Não, ela não pode deixar nada incompleto. Então, ela só vai fazer aquilo que ela tem certeza que ela vai dar conta e que vai ficar impecável. Se ela for uma confeiteira e ela for fazer um docinho, fazer um bolo, fazer uma torta, tem que ficar tudo perfeitinho. Não pode ter um granulado por cima do outro. Ela é a legítima funcionária ou amiga que tu gosta de ter, que quando tu vai numa festa, ela te olha e diz, olha, essa roupa não tá legal. Essa roupa não é para ti. Então, porque ela é isso. O que ela precisa? Ela precisa de autocompaixão. Ela precisa estar em ambientes que ela consiga trabalhar essa falta de se expressar, essa falta dela se mostrar mais dócil. Ela precisa receber amor para ela aprender a dar o amor, porque ela é muito longínqua. Ela é aquela pessoa que vai num evento e ela fica lá só observando, ela está sentada impecável e ela observa tudo. Ela não se mistura muito para ela não se sentir injustiçada e nem se sentir vulnerável.
O que é a reprogramação para essas pessoas? Eu me permito ser imperfeita, minha sensibilidade é minha força e eu sou o suficiente exatamente como eu sou. Porque elas se cobram demais, elas são até pessoas, às vezes, tristes, porque elas querem ser tão perfeitas, tão certinhas, para não mostrar essa vulnerabilidade, que elas são pessoas que têm a fisionomia triste, mais abatida, mais... a gente vê que o sorriso não é espontâneo, que conversar não é espontâneo, é tudo mais distante para ela. Passa a próxima para mim, por favor, Amanda. O que nos feriu não define quem somos, mas pode nos mostrar onde precisamos nos curar. Hoje escolho me acolher e me libertar. Então, assim, ó, todas as feridas no livro ali, ela diz, a Lise fala, né, que a gente não precisa nos rotular com as feridas, a gente não precisa usar elas como desculpa para o nosso dia a dia, para nos defender. Pelo contrário, elas têm que ser algo que vá nos fortalecer para a gente poder chegar aos objetivos que a gente quer. E a gente também conseguimos curar aqueles que estão ao nosso redor, nossos filhos, ajudar a curar nossos pais, que eles também têm as mesmas feridas, tão mais graves que as nossas, porque eles não têm o autoconhecimento e não têm esse acesso que hoje a gente tem. Eles não tiveram, assim, 10% do que a gente tem acesso. Quando que nossos pais estaríamos num grupo conversando e falando sobre isso? Nunca, nunca. Quanto que eles se permitiam estar em grupos para ir sair de casa e ir num lugar onde a gente recebe o abraço, recebe o acolhimento, recebe a voz amiga das pessoas, das que estão ali, a gente recebe uma energia boa. Eles não tinham isso. Então, nós somos hoje privilegiados de ter esse acesso. Então, a gente pode criar essa semente de melhorar um ou outro. A gente pode se reconhecer e reconhecer que a gente pode fazer diferente. Porque está em nós nos melhorarmos e melhorarmos aqueles que estão conosco nessa caminhada.